Canal do Testemunho CCB. Inscreva-se no canal. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Rendo graças a Deus também, irmãos, nesta noite, por esta boa oportunidade que o Senhor concede de estar junto com todos vós. Quarta-feira passada estava lá na minha casa, junto eu, minha mamãe, minha filhinha, minha esposa, participando do culto. E passou assim na minha cabeça: será que seria possível eu congregar um dia com esses irmãos lá? Mas, irmãos, pensei, acho que não vai dar certo. Mas eu agradeço a Deus que na quinta-feira recebi um convite de estar aqui junto com todos vós. A minha alma se alegra diante de Deus. Agradeço ao Senhor que quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus, irmãos, na congregação. Então, irmão, desde criança me lembro bem que os meus primeiros passos foram dentro da casa do Senhor, na congregação, servindo ao Senhor. Nasci num lar bastante pobre, bastante necessitado. O que o meu pai ganhava cedo, nós comíamos tarde. Mas assim era a nossa vida, o Senhor sempre preparava o feijão e o arroz para nós comer. Mas, irmãos, o Senhor, como sabe tudo, conhece tudo e sabe como operar as obras no meio do seu povo, meu pai ficou bastante doente, enfermo, foi desenganado. E no sítio, irmão, uma dificuldade muito grande para ir para o médico, só se fosse nas últimas mesmo, irmão, não tinha jeito. Mas, irmão, meu pai ficando em casa ali e dizendo: não, eu vou morrer aqui junto com os meus filhos. Irmãos, e naquele tempo na roça era muito difícil, irmão. Hoje a tecnologia avançou bastante, tá fácil trabalhar na roça, mas antes era muito difícil. Colhia o feijão, o milho, tinha que pegar aquele saco grande, pesado, colocar na cabeça para carregar os caminhões. Meu pai fazia esse serviço. E como meu pai ficou bastante doente, enfermo, irmãos, eu me lembro bem, somos em 4 irmãos, 3 homens, uma menina, dentro de casa minha mãe. Na época, irmãos, o meu irmãozinho caçula, recém-nascido, o mais velho, Daniel, com 12 anos de idade, eu com 9, minha irmã com 4 e o Samuel, recém-nascido. Para os irmãos terem noção, a nossa vida como era, irmãos, meu pai conseguia comprar 300 ml de leite para fazer a mamadeira para o nenê. E quantas das vezes, irmão, eu olhando para a dificuldade da minha mãe, com dó dela, por causa dela estar cuidando do pai em cima da cama, eu disse um dia para minha mãe: mãe, cuide do pai e eu cuido do nenê para a senhora. Irmãos, e ali fizemos assim, minha mãe cuidava do pai, eu cuidava do meu irmãozinho. E quantas das vezes, irmãos, eu pegava aquele 300 ml de leite e colocava dentro de uma leiteira, fervia o leite no fogão de lenha e ia fazer mamar para o nenê. Meu irmão tomava leite com açúcar na chuquinha. E eu, irmão, quantas vezes preparando ali na chuquinha para ele, eu fazia assim, ó. Eu sentia o gosto do leite passar na garganta. E minha mãe de longe disse assim para mim: filho, não tome o leite, senão vai fazer falta para o seu irmãozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ela me diz, irmão, ela fala assim para mim: Jô, eu falava isso para você, filho, mas quanto doía dentro de mim por ter que falar isso para você. Irmãos, e o tempo foi passando. Me lembro, irmão, que numa tarde nós estávamos em casa lá no sítio e de repente o meu irmão mais velho chega da casa da minha avó, chegou na nossa casa e disse assim para a mãe: mãe, cadê a janta para nós? Aí a minha mãe olhou para ele e disse assim: janta para nós, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Irmãos, e eu fiquei preocupado, porque eu pensei assim: meu Deus, era para a mãe então já falar para o meu irmão: espera um pouquinho, já vou fazer. Mas Deus proverá, por certo, não tem nada em casa. Aí fui na lata de arroz, não tinha arroz, fui procurar feijão, também não tinha. Mas eu pensei assim comigo: eu, meu irmão, a minha irmã já somos grandinho, nós entendemos as coisas. Mas e o nenê está dormindo, a hora que ele acordar por querer mamar, será que tem leite? Fui lá na leiteira, só tinha aquela nata grossa no fundo da leiteira. E eu fiquei muito preocupado. E disse: meu Deus, e agora, o que nós vamos fazer?
Irmão, mas eu sempre digo, quando o Senhor toca no meu coração de contar essa obra, eu sempre digo aos irmãos, para nós que servimos a Deus, sempre tem um caminho aberto. Aleluia. Corri no quarto, irmão, onde eu com meu irmão dormia junto numa cama, porque nós não tinha cama para dormir separado, eu com meu irmão dormia junto. E dobrei o meu joelho em frente da cama e comecei a clamar esse Deus, irmãos, que nós servimos. E fui orando, apresentando toda a irmandade, e depois apresentei a nossa necessidade e disse assim: Senhor, veja que meu pai está doente, nós não temos mais nada o que comer aqui em casa, e faz uma obra na nossa vida. E comecei a orar, irmãos, e quando eu estava naquela oração, orando, bastante em comunhão, eu escutei uma voz de homem, aleluia, disse assim do meu lado: ligue por irmão Cláudio, diácono de Itapetininga, ele vai vir aqui suprir a vossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu pensei que era o meu tio que estava escutando eu orar e tinha ido lá falar isso para mim. Eu levantei depressa da oração, e quando eu levantei da oração, procurei o meu tio, não tinha tio nenhum no nosso quarto, eu estava sozinho. E eu tinha congregado um dia antes, Deus tinha mandado a palavra: Deus fala com Samuel em sonhos. E eu disse: meu Deus, Deus disse, falou com Samuel em sonho. Mas, e eu estou acordado, mas é a voz de Deus, porque não tem ninguém aqui comigo. Disse assim: meu Deus, como que eu vou ligar para o irmão Cláudio? Já está noite, para mim até o bairro do Gramadão, onde tem telefone, está noite, eu tenho medo de ir lá de a pé sozinho e voltar. Aí disse assim: você vai ligar aqui da vossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. E eu disse assim: mas como ligar aqui de casa? As luzes de querosene está tudo aceso, não tem energia elétrica aqui, muito menos um telefone. Aí disse assim para mim: vai na cozinha. Eu fui, irmãos, até a cozinha, meu pai, minha mãe, tudo olhando, meus irmãos vendo isso. Fui na cozinha, cheguei na cozinha, disse assim: e agora, Senhor? Agora você senta nesse banco de madeira. Eu sentei. Eu disse: agora, Senhor, agora você fica em comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei olhando, sentado no banco, olhando no chão assim. Aquela voz meiga e sublime disse assim para mim: meu servo, para você ficar em comunhão, feche os seus olhos carnais, que eu quero abrir os seus olhos espirituais agora. Bendito seja o Senhor. Quando fechei, eu vi aqui desse lado a concha de tirar feijão, desse outro lado a escumadeira de tirar arroz, e uma voz disse assim para mim: eis aí o teu telefone. Irmãos, confesso aos irmãos, uma fé muito grande entrou dentro do meu coração. Irmãos, olhei, abri o olho, quando olhei a concha, a escumadeira estava em cima da mesa lá de casa, e a fé entrou no coração. Irmãos, eu nunca tinha pegado um telefone na mão, não conhecia telefone assim na minha mão, não, irmãos. Mas quando eu peguei assim, eu lembrei que os irmãos da cidade iam no sítio visitar, e dizia assim para nós: ô irmão, Deus preparou agora para mim um telefone, ficou fácil de negociar, ficou fácil, começava a conversar, eu só prestava atenção. Ele dizia: a gente fala alô aqui, outro responde alô lá do outro lado. Irmão, mas meu telefonema foi diferente. Quando eu peguei assim na concha e na escumadeira, o Senhor falou para mim: coloca a concha na boca e a escumadeira no ouvido. Coloquei a concha na boca e a escumadeira no ouvido, e o Senhor disse assim para mim: fala a paz de Deus dentro da concha. Aleluia, irmão, lá no meio do mato, irmão, sem luz, sem energia, sem nada, o Senhor me deu aquela fé. Peguei assim e falei: se a paz de Deus, irmão Cláudio, respondeu dentro da escumadeira, amém, irmão. Aleluia. Eu disse: irmão Cláudio, eu estou ligando por irmão, porque o meu pai está doente. Aleluia. Nós não tem mais nada o que comer aqui em casa. O meu irmãozinho não tem leite, irmão Cláudio. Será que dá para o irmão vir aqui hoje para suprir a nossa necessidade? Ele disse: dá sim, irmão. Hoje mesmo à noite eu vou aí na sua casa, e Deus vai preparar, vou levar compra para você, vou levar leite pro seu irmãozinho. Falei: então tá bom, irmãos.
E quando conversava com o irmão Cláudio, irmãos, fui despedir dele, o Senhor disse assim para mim: meu servo, lembre que você com seu irmão dorme num colchão de palha de milho e está muito velho. Pede para o irmão Cláudio trazer um colchão para você também. Eu falei: não, Senhor, se trouxer comida já está bom, trouxer leite para o neném já está bom. Se eu pedir colchão, o pai vai ficar bravo comigo porque eu estou pedindo muito. O Senhor disse: não, meu servo, pede o colchão, porque eu sou o dono da obra. Bendito o nome santo do Senhor. Eu disse: irmão Cláudio, eu com o Daniel, nós dormimos no colchão de palha de milho, irmão, e está muito velho. Será que dá para o irmão trazer um colchão para nós também? Dá sim, irmão. Hoje à noite eu estou indo na sua casa e Deus vai preparar, vou levar para você comida. Vou levar leite para o seu irmão e vou levar um colchão para você dormir também, tá bom? Falei: tá bom, irmão Cláudio, eu aguardo, irmão. Irmãos, e saudei novamente o servo de Deus, guardei a conchas com madeira, irmãos. E, irmãos, criança do sítio, é complicado sair pulando dentro da casa. Eu queria contar para todo mundo que o irmão Cláudio ia visitar a nossa casa e que ia trazer comida para nós. Irmão, saí, fui até o quarto onde meu pai estava e disse assim para ele: pai, eu acabei de falar com o irmão Cláudio agora. O que vai vir aqui em casa hoje, ele disse que vai trazer comida para nós, vai trazer compra, vai trazer leite para o nenê, e falou que vai trazer um colchão para mim com o Daniel dormir. Aí meu pai disse: será? Irmão, e quando falou será, entrou uma tristeza no coração, porque eu pensei que meu pai ia dizer assim: que maravilha, então José, irmão Cláudio vai chegar aqui em casa. Não, ele disse: será? Saí triste. Senhor disse: meu servo, volta e repreende seu pai. Falei: por que, Senhor? Porque ele disse: será, se tiver será no meio do meu povo, eu não opero, será é dúvida. Eu disse: pai, Deus manda falar para o Senhor que será é dúvida, e se tiver será, Deus não opera no meio do povo. Meu pai chorou, irmão, fiquei contente. Resumo aos irmãos para não tomar tempo. Irmãos, saí ali, irmão, contente porque meu pai tinha chorado. Saí ali do quarto, de repente, minha mãe dobrando roupa numa mesa na sala. Ela saiu, nós morávamos, irmão, numa baixada. Ela disse assim para mim, que tinha passado algumas horas. Ela disse: Josia, vem vindo um carro lá em cima. O Senhor falou: meu servo, sai na estradinha esperar, o irmão Cláudio está chegando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque a fé era muito grande dentro do meu coração. Eu disse assim: mãe, é o irmão Cláudio que está chegando. Aí meu pai de novo falou: irmão, ficou com dó de mim, disse assim: Josia, fica tranquilo, filho, o irmão Cláudio não vai vir hoje, já está tarde. O irmão Cláudio deixou para vir cedo. Eu disse: não, pai, a palavra do servo de Deus é sim, sim ou não, não. É o irmão Cláudio que está chegando, sair na estrada e esperar. E quando chegou o irmão em frente à nossa casa, aleluia, o nome santo do Senhor, uma caminhonete muito bonita encostou na frente da nossa casa. Quando abriu a porta da caminhonete, o irmão Cláudio desceu. Bendito o nome santo do Senhor. Ele disse assim para mim: a paz de Deus. Josia abriu o seu braço naquele tempo, irmão. O irmão Cláudio era novo, eu era criança. Abriu o braço assim, irmãos. Eu vim correndo tudo, irmão. Pulei no pescoço do irmão Cláudio, grudei ele bem apertado. Ele carregou eu no seu braço e disse para mim: filho, tem necessidade aqui na sua casa? E quando eu fui falar tudo para ele, ele disse: não precisa falar, filho, porque eu estava lá em Itapetininga. E Deus falou comigo, disse assim: faz uma compra, pega isso, aquele outro, e vai lá no pocinho suprir a necessidade do Josia. Bendito o nome do Senhor. Glorifico a Deus, irmão. O Senhor não preparou de quilo em quilo, o Senhor preparou de fardo em fardo para nós. Irmãos, o irmão Cláudio disse assim para mim, entrou dentro do quarto conversar com o pai, irmãos. E quando eu fiquei na sala olhando, tinha comida, feijão, tinha mistura para nós, leite pro nenê. Fiquei muito contente e feliz, irmãos, olhando tudo aquilo com feliz
da vida, irmão, por virtude daquela benção de Deus. Irmãos, nós não contamos proeza do aniversário, contamos a obra de Deus, mas alguma coisa soprou no ouvido e disse assim: